da entrevista. Olha, é muito comum associarmos o transtorno do espectro autista a crianças, mas o diagnóstico em adultos tem se tornado cada vez mais frequente, revelando aí uma geração que viveu sem respostas por décadas. Para entender o que muda após essa descoberta, após o diagnóstico e quais são os sinais no dia a dia, recebemos hoje a psicóloga Jennifer de Souza. Ela é pós-graduada em neuropsicologia, ela é psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia, pós-graduada em análise de comportamento aplicada, ABA, atua no atendimentos clínicos e avaliações neuropsicológicas, com foco aí em cuidado ético, técnico e individualizado, e ela é mãe atípica, né? Portanto, traz uma vivência pessoal que fortalece ainda mais aqui o seu olhar sensível e empático. E ela tem toda uma experiência para conversar sobre esse assunto, autismo na vida adulta. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela oportunidade, Regiane. Então, vamos lá falar sobre esse assunto. Já quero saber, não é? Quais são os principais sinais que podem indicar, não é? O autismo em adultos. Como é que as pessoas podem aí se perceber? Bom, vamos lá. Quando a gente fala do autismo em adultos, nós vemos características específicas, mas não são características que todo mundo vai ter de maneira intensa. Então, são pontuações como dificuldade de uma socialização, entrar numa conversa, às vezes falar pouco, às vezes falar demais. São características que a pessoa muitas vezes vai entrar num assunto que é de interesse dela e só falar daquele assunto. Tem padrões repetitivos de comportamento, como, por exemplo, muitas vezes abrir, ir lá ver se a porta está fechada várias vezes, né? Que a gente interpreta como toque, que são problemas que são decorrentes, né, do autismo não tratado na infância. Essa pessoa, ela sempre vai se sentir estranha, diferente das outras. Então, é uma coisa que está muito atrelado a... Será que isso daqui é normal acontecer? Você tem algum familiar que precisa muito de rotina, quando não está na rotina, entra num estresse porque saiu daquela rotina, teve um período de socialização muito intenso e aí quando volta para casa se isola, entra no que nós chamamos de shutdown ou no meltdown, que entra em crise, né? Chora com facilidade. Então, são várias características que entram, né, para ligar a luzinha e dizer, não, vamos investigar. São sinais de alerta, sim, né? Agora, muita gente, a gente vê as pessoas compartilhando nas redes sociais, né? Às vezes generalizando ou diminuindo aí os sinais, né? Que, pelo que a senhora falou, devem ser repetitivos, né? Devem ser constantes. Muita gente confunde, aquela pessoa tímida, só por ser tímida é autista. Não, há uma diferença nisso. Vamos trazer à tona essa reflexão para que as pessoas não diminuam, né, um diagnóstico só por conta de um sinal ou outro. Vamos lá. O que a gente tem percebido é que o diagnóstico, principalmente mulheres, ele tem passado batido. Aí, quando entra na fase da adolescência ali, aí vai surgindo comorbidades, como ansiedade, depressão. Não quer dizer que uma pessoa que tem ansiedade e depressão seja autista. Certo. Mas a falta do acompanhamento no decorrer da infância e da adolescência cria consequências. Então, é aquela pessoa que ela sempre vai estar lidando com dificuldades emocionais ou pode ser interpretada como uma pessoa fria demais. Então, são características. E, como é um espectro, não é uma coisa que é uma regra. Mas as características, elas se assemelham em algumas situações. E a mulher, ela tende a mascarar mais. Entendeu? Então, é uma coisa que fica ali meio... que ela está sofrendo por dentro, mas ninguém está vendo. Porque ela, na fase da infância, ela não dá muito trabalho. Então, na adolescência, ela é aquela... Ela pode falar demais e perder amizades com... Ela pode até fazer as amizades, mas o manter as amizades entra muito nessa questão. E aí, no decorrer da vida, ela vai se isolando ou vai tendo dificuldades na vida profissional.
entendeu? O homem já é algo mais intenso, né? Na fase da infância, ali, da adolescência. Quem nunca teve aquela criança que, nossa, ele é tão bagunceiro, ou nossa, ele é tão quieto, muito fechado, ele não está conseguindo. E é muito comum também vir com a dificuldade de aprendizagem, ou aprender de maneira diferente. Perfeitamente. Agora, para quem já passou dos 30, dos 40, dos 50 anos, né? Qual é a real importância, né, de buscar um diagnóstico de autismo agora, nessa idade? Bom, primeiro que a pessoa viveu se sentindo diferente a vida toda. E autoconhecimento, eu gosto de falar que é poder. Então, se eu me autoconheço, eu consigo trabalhar nas minhas dificuldades. Então, consequentemente, isso traz para mim um benefício, né? E procurar realmente trabalhar essas dificuldades com as terapias e tudo mais. Então, essa necessidade é para que traga um alívio. Eu tenho muito paciente que, o meu filho é autista e agora eu quero saber. Porque eu sou muito parecida, ele é muito parecido comigo, entendeu? Então, é muito comum isso acontecer. E aí, o pai ou a mãe viveu sofrendo, não entendi o que era, e agora, com o diagnóstico do filho, vai e procura ajuda. Então, a maioria dos pais recebe o diagnóstico nesse momento, sim. né? No acompanhamento ali dos filhos autistas. Isso mesmo. E é importante, né? Que vai mudar, né, na vida das pessoas, né? Se perceber e compreender, né, tudo o que sentiam, né? Agora, como é que é feito o diagnóstico do autismo em adultos? Há diferença aí com relação ao diagnóstico que é feito em crianças? Hoje o processo é o mesmo, né? A diferença é que a criança está na escola, a escola identifica que tem alguma coisa diferente, vai e encaminha para o profissional, neurologista ou psiquiatra. Já o adulto, ele vai, por se sentir diferente, né? Por ouvir sobre, né, o assunto, como estamos fazendo aqui, ou através do diagnóstico do filho. E aí, quando ele vai procurar ou um neurologista ou um psiquiatra, mas as avaliações, elas são feitas também através do neuropsicólogo ou psicólogo, né, que tem experiência na área do autismo. Então, passa por um processo de avaliações, onde a gente vai fazer uma entrevista com a família, ou se não tem um familiar, a gente vai procurar fazer os testes, né, fazer uma boa anamnese com o parceiro ou a parceira daquela pessoa, tudo para a gente poder colher o máximo de informações para ver se ela entra, né, dentro das características. Com base nisso, a gente faz um laudo. Esse laudo vai para o médico, né, que é o psiquiatra ou o neurologista, para que possa fazer lá o laudo oficial, para poder a pessoa realmente buscar essa ajuda. Inclusive, quando a gente fala de ter o diagnóstico tardio, traz também uma questão de autoestima, porque até então eu não me entendia. Até então eu sofria por algo e não sabia o que era. Mas com o diagnóstico, agora eu sei o porquê. E aí fica muito mais fácil de eu trabalhar essas habilidades sociais, essas habilidades. Não estou dizendo que vai ficar tudo lindo, tudo belo, mas isso traz uma dimensão na vida daquela pessoa de melhoria inexplicável. Já traz um alívio, pelo menos. Nossa, demais, sim. Agora, quais tipos de acompanhamento, né, profissional são mais indicados aí para os adultos com transtorno no espectro autista? Bom, isso é relativo de cada dificuldade daquele paciente. Mas então, esses acompanhamentos são individualizados. Sim, sim. Mas uma coisa comum é a psicoterapia, né? E aí, a terapia ABA. São pontos muito interessantes e muito importantes que são generalizados. E o acompanhamento com o médico, né? Porque tem algumas situações que vai precisar medicar e tem algumas situações que vai precisar do TO, né? Uma característica muito comum também é a questão da psicomotricidade. A pessoa tem muita dificuldade de passar para o papel. Então, são muitas características associadas a essa questão do TEA, mas não tem como generalizar. Todo paciente vai ter dificuldade para escrever? Não, mas eu encontro na maioria dos meus pacientes essa dificuldade. E assim, em sua grande maioria, eu encontro muito pacientes
que são bons em exatas, como cálculo e tudo mais. Mas quando vai para a questão interpretativa, por causa da literalidade, dificuldade de interpretação, dificuldade de passar para o papel, é muito constante. Isso é muito próprio, né, do autismo, a literalidade? Explica pra gente como é que funciona isso, né, para quem tem um transtorno, como é que eles entendem as coisas literalmente, quando a gente fala assim? Quando a gente fala de literalidade, é entender no pé da letra. Aí você imagina, o pé da letra. O autista, ele vai ver o pé e a letra. É mais ou menos nesse sentido, entendeu? Não vai ter essa linguagem subjetiva, linguagem figurada. E aí eles têm essa dificuldade de compreensão do que está tentando ser passado. Deve ser dificílimo, gente. Imagina. Nós o tempo todo estamos nos comunicando dessa maneira, né? Fazendo analogia, usando, né, expressões, né? Principalmente o roraimense, né? Roraimense é campeão nisso. 9h46 para finalizar aqui nossa conversa com a psicóloga Jennifer de Souza. Para quem suspeita, né? Para quem está ouvindo o programa agora, né? Para quem suspeita que está no espectro autismo. Qual é o caminho correto para buscar um diagnóstico seguro? Bom, o caminho correto. Procure avaliação, faça avaliação neuropsicológica, né? Procure um profissional capacitado. Evite aqueles sites que fazem testes online, que deixam muito mais confuso, sim. E aí você, com base nisso, você vai procurar um médico, né? Que ele vai usar o laudo recebido pelo neuropsicólogo para poder, com base naquilo e com base na sua interpretação do médico, ele poder fechar esse diagnóstico. Mas é um processo, não é uma coisa do dia para a noite, a avaliação leva um tempo, a pessoa tem que saber que é um processo que já esperou tantos anos, né? E vai trazer esse alívio que ela tanto precisa. Então, deixa esse recadinho aí para os adultos, né, que estão nessa suspeita. É importante buscar esse diagnóstico. Ok. Se você tem dúvidas, se você se sente um peixe fora d'água, se você sente que fala além do esperado, né, tem dificuldade de manter relações sociais, tem dificuldade de manter relacionamentos, procure ajuda, procure, né, um psicólogo que tenha experiência na área do autismo, procure um neuropsicólogo para fazer essa avaliação. E aí, com base nisso, o médico para poder fechar o diagnóstico. Perfeito. Orientações dadas aqui. Quero agradecer sua participação no nosso Manhã Viva. Obrigadão pela presença. Um ótimo dia. Obrigada pela oportunidade. Descontração, informação e muita música. Manhã Viva.